A vingança intermitente deve armar novamente a sua mão direita vermelha para nos atormentar? Olá, amante do terror. Hoje iremos ver a respeito da Insurgência do Caos, uma das, se não a maior inimiga da Fundação SCP, a usurpadora de vários SCPs e traidora da própria. Mas nesse caso, quem está certo e quem está errado depende do ponto de vista. Fique até o final para saber quais são os dias e qual é o horário que eu posto, e também para saber qual vai ser o próximo vídeo. Agora, fique com a Insurgência do Caos. Eu presumo que, já que você está nesse vídeo, você já sabe o que é a Fundação SCP. Com certeza você já ouviu esse nome em algum momento na internet. Então, eu não vou perder tempo explicando essas coisas, mas sim eu vou falar sobre uma das coisas que a Fundação já fez, a pior besteira que ela já fez. Muitas coisas dentro da Fundação SCP são um completo mistério, principalmente quando se trata de altos escalões, como o Conselho O5, e os SCP secretos, como o 001. Basicamente, nada está certo e nada está errado, mas nós temos a certeza da existência de atos no mínimo questionáveis da Fundação SCP, como por exemplo, colocar crianças humanas na frente do SCP-682 só para testar se ele teria a mesma reação que teve com a 053, a Young Girl, e o resultado foi que todas foram devoradas. O que reforça ainda mais a minha teoria de que o SCP-682 ficou na verdade com medo da 053, porque não faria sentido ele ter afeto por ela, mas as outras ele simplesmente devorar. Mas isso é papo para outro vídeo. Você lembra do vídeo das classes de funcionários, não é? Eu havia dito que os classe D eram criminosos, mas nem todos necessariamente. O que eu esqueci de dizer é que tem alguns classe D que já foram cientistas da própria fundação, que fizeram alguma besteira muito grande e por conta disso foram rebaixados à classe D e são tratados da mesma forma, igual lixo. Então isso é uma das ações questionáveis da fundação, e ainda devem existir muitas outras que ainda não foram citadas. Porém, há uma organização que posteriormente veio a existir que revelou algumas delas. Acredite, uma das maiores ameaças que a Fundação SCP já enfrentou não é nem um SCP, nem qualquer coisa do tipo, mas sim humanos que sabem praticamente tudo sobre a Fundação e vão usar essas informações para destruí-la em prol de um ideal. Estamos falando da Insurgência do Caos, a Antifundação. Você deve saber quem são os O5, certo? Se não sabe, o card está acima. Mas em resumo, os O5 são o maior escalão da Fundação. Eles que regem basicamente tudo e só agem quando é absolutamente necessário, porque afinal de contas, eles são ultra necessários. Como você deve saber, os SCPs e funcionários classe D não aparecem magicamente para a Fundação, além de que outros trabalhos questionáveis precisavam ser feitos pelos fundos. Então, para isso, o Conselho O5 criou uma força-tarefa que até então não tinha nome, mas era responsável meio que para fazer o trabalho sujo da Fundação, tipo fazer testes com os SCPs, capturá-los, entre outras coisas. Essa era a função dela, mas mal eles sabiam o tamanho da besteira que acabaram de fazer. Como você sabe, depois de tanto ter contato com a sujeira, o seu pensamento sobre ela acaba mudando. E foi isso que acabou acontecendo, porque os funcionários dessa mesma força-tarefa começaram a mudar a sua visão sobre os SCPs. Enquanto a Fundação SCP queria contê-los e escondê-los da humanidade,
Essa força-tarefa queria justamente o oposto: utilizar os SCPs como armas de guerra, fazer a humanidade melhor, evoluí-la. Pense nas possibilidades, mas também no perigo. E por justamente saberem que a Fundação nunca concordaria com isso, é que começou a ser planejada uma rebelião dentro da própria Fundação. Esses mesmos funcionários entraram em uma guerra interna com a Fundação e roubaram alguns SCPs e deserdaram, assim se auto-intitulando a Insurgência do Caos. Atualmente, a Insurgência do Caos é assim como a Fundação SCP, mas com diferenças. Por exemplo, no site da Fundação são constados milhares de SCPs, enquanto no da Insurgência são constados cerca de 52, e eles têm tão poucos assim porque eles não capturam, eles roubam. Outra diferença bem implícita é que a Fundação se refere aos SCPs como objetos ou anomalias. Já no da Insurgência, eles se referem como arsenal, o que quer dizer que eles realmente planejam usar os SCPs como armas de guerra. Constantemente eles enviam espiões para dentro da Fundação para coletar informações, saber mais sobre os SCPs e até mesmo capturar os SCPs, assim como foi o caso do Sino da Entropia. Eles também sequestram funcionários para torturar e obter ainda mais informações, tudo com o objetivo de capturar os SCPs e destruir a Fundação, em prol de usar os SCPs em benefício. Dizem que a Insurgência foi responsável por fazer diversos testes perigosos com os SCPs, causando morte de centenas ou até milhares de pessoas, como o caso da escola Kirk Linwood High School, onde eles foram responsáveis pela morte de 375 alunos. Porém, eles colocaram a culpa na Fundação, então não há como saber direito, porque não tem provas. Mas acreditam firmemente que o responsável foi a Insurgência por causa do seu histórico de querer usar os SCPs como armas de guerra. Então, em ambos os casos, Fundação e Insurgência, há ações hediondas e questionáveis quanto ao uso da contenção dos SCPs, porque, querendo ou não, a Insurgência foi criada pelo próprio Conselho O5 para fazer o trabalho sujo. Então, nenhum dos dois lados está necessariamente certo. Ambos estão errados em seus pontos. Frequentemente, a Insurgência do Caos vem desmascarando a Fundação, revelando verdades inescapáveis sobre o que acontece ou aconteceu dentro da própria Fundação, mais precisamente, o quão o Conselho O5 manipulou e perverteu em prol de benefício próprio da Fundação. Um site fala especificamente sobre isso, que a causa para que tudo que é sobrenatural existir é culpa dos 13 membros do Conselho, inclusive fala das supostas verdadeiras identidades dos 13. Eis as queixas feitas pela Insurgência contra eles. Os números são os membros, do 13 até o 1. 13º. Outro supervisor. O contrato para deter a morte usurpou o equilíbrio da vida e blindou os horríveis adúlteros da Fundação. 12º. O contador. Roubou milhões de dólares para financiar a Fundação em seus esquemas e tirou o fruto do trabalho de milhões. 11º. O mentiroso. Um ciclo de mentiras tem sido criado ao redor de todo o mundo para proteger os interesses perversos da Fundação, escondendo a verdade por trás dos panos. 10º. A arquivista. Manteve arquivos sobre as ações hediondas da Fundação em sigilo, alterou a história para se adequar a elas e ainda zombou da verdade. 9º. A estranha. Basicamente, um traidor perverso. 8º. O menor. Cometeu atos perversos contra seu público ignorante com o uso de armas nucleares, dando vida a uma organização que deveria ter sido exterminada enquanto ainda estava no berço. 7º. Verde.
manipulou populações para criar o caos e destruição em prol dos interesses da Fundação e, para piorar, ainda demonstrou desprezo e má-fé aos inocentes e inconscientes. Sexto, o americano. Ilegalmente usou vários armamentos para esmagar os inimigos da Fundação, assim manchando esse mundo com sangue para sempre. Quinto, Blackbird. Deformou o próprio espaço e tempo apenas para estender o alcance da Fundação, para extrair os segredos mais sombrios e horríveis de lugares longínquos para alimentar a sua máquina de morte. Quarto, o Embaixador. Este é responsável por iludir e fazer as nações acreditarem que a Fundação não lhe faz mal, ao mesmo tempo que trabalha do mesmo modo que os outros os 5, com ações que destruiriam esse mundo. Terceiro, o Garoto. Basicamente, ele é o olho que tudo vê, utilizando a própria tecnologia da humanidade contra ela mesma, acabando com qualquer resquício de privacidade. Segundo, o Nazareno. É simplesmente um cúmplice. Primeiro, o Fundador. Conhecido como o Administrador, foi ele que desenvolveu esse conselho de monstros e demônios que atendem ao seu chamado. Bem, no site está escrito o que é cada membro do conselho. Basta que você vá no link da descrição e leia, porque eu não quero prolongar mais esse vídeo. Fica bem claro o ódio e a aversão que a Insurgência do Caos tem contra a Fundação, mais especificamente contra o Conselho Os 5, se referem a eles como monstros e demônios imundos que só querem poder. Porém, contudo, todavia, não podemos acreditar cegamente que essa é a pura verdade, porque se tratando da Fundação e da Insurgência do Caos, temos que desconfiar de tudo. Porque é bem evidente que a Insurgência tem algo contra a Fundação por causa dos ideais diferentes. Então ela poderia muito bem inventar mentiras bem contadas a respeito dos membros de mais alto escalão, justamente para ferir a reputação da SCP Foundation. É quase como uma guerra fria, você entende? É uma guerra de dois lados. Um quer esconder os SCPs em prol da proteção da humanidade e o outro quer usar os SCPs em prol da evolução da humanidade. Mas ambos cometem atos duvidosos em prol dos seus ideais, então meio que não existe lado certo e não existe lado errado. Aí basta você escolher, porque a Insurgência do Caos não vai parar até que a Fundação seja extirpada da face da Terra. Igualmente no lado da Fundação. E farão o que for necessário para isso acontecer. Eu vou criar uma nova espécie de quadro aqui no canal, dizendo o quão alguma coisa pode ser, fazer ou saber. Então, para estrear, o próximo vídeo será sobre o quão poderoso Void Nugget pode ser. Eu irei listar as possibilidades do que ele pode ser, fazer e saber. O que será que um dos seres mais poderosos já criados pode fazer? Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até a próxima.